Eu tenho visto os posts e o grito de vamos boicotar a Natura. Não discordo, por aquilo que eles estão pregando, mas é efetivo? Isso resolve alguma coisa? Por quanto tempo nós vamos boicotar a Natura? Você que sempre usou produtos dessa empresa, você vai parar de usar? Você que é um representante, você que vende produtos dessa empresa, você vai parar de vender? Talvez deveríamos, mas até quando realmente isso será possível e será viável? Então, o que realmente precisamos fazer? Você concorda comigo que reformar é mais difícil do que construir? Por quê? Porque na reforma eu preciso muitas vezes desconstruir para construir novamente. Na construção eu vou partir de um ambiente que não existe nada construído. Então, a partir daí você pode ver o tamanho da nossa missão, porque nós precisamos reformar e precisamos construir. E o que precisamos reformar? Precisamos reformar aquilo que já está em funcionamento, porém não funciona bem. Digo a respeito de mentalidade, entendimento, ideologia, cultura. E como vamos reformar? Precisamos então desconstruir aquilo que já está construído. E como nós vamos fazer isso? Através da instrução, através do ensino, através da informação, através da oração de um povo, de uma geração. Ao mesmo tempo, nós precisamos também construir. Por que precisamos construir? Porque existem a base, existem as crianças, os adolescentes, os jovens em formação que ainda não têm um funcionamento, não têm uma ideologia, não têm uma mentalidade formada. Para esses nós vamos edificar, nós vamos construir uma mentalidade, um ensino através da instrução, através das nossas igrejas, das nossas escolas. Nós vamos trabalhar uma mentalidade de reino, uma mentalidade bíblica, para que eles cresçam, se desenvolvam e estejam prontos para a universidade e para uma sociedade com uma mentalidade bíblica formada. Você já se deu conta que nos tempos bíblicos existia o rei, existia o sacerdote, mas também existia o profeta. O rei cuidava da cidade no sentido administrativo, no sentido das terras, no sentido de provisão, no sentido de cuidar da força armada, do exército. O sacerdote cuidava do povo, instruía o povo em relação à lei de Deus, sacrificava para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Mas o profeta tinha como a sua principal missão denunciar os desvios do rei e os desvios do povo. Aonde estão os profetas desse tempo? Muitas igrejas às vezes entendem que hoje não existe mais a figura do profeta como existiu na antiga aliança. Tudo bem, mas a igreja como voz profética, se é isso que você entende, a igreja como voz profética que também denuncia os desvios da autoridade, os desvios do governo. Onde está essa igreja? É como se o sacerdote levasse os anseios do povo até o Senhor, fosse um porta-voz do povo diante de Deus. E o profeta levasse os anseios de Deus para o povo e para o rei, para o governo. Então, o profeta era aquele que era o porta-voz de Deus diante do povo, diante das autoridades, diante do governo. Onde estão aqueles que são a voz de Deus para um povo neste tempo? Às vezes você, como um pastor, como um líder, você pode pensar assim: eu não vou me posicionar em relação a ideologias políticas, a ideologias culturais, porque a igreja tem gente de todo tipo. Então, na igreja tem comunista, tem marxista, na igreja tem os jovens universitários que são esquerdistas, na igreja tem gente de todo tipo. Ok, eu concordo com você, só que você precisa balizar segundo a palavra de Deus.
porque na igreja também tem gente que peca, na igreja tem casamentos que estão em adultério, na igreja tem jovens vivendo namoro impuro, na igreja tem gente que vive em pornografia, na igreja tem gente que só nega os seus impostos, não paga suas dívidas, e nem por causa disso você deixa de pregar sobre isso, de ensinar sobre isso, para não perder os seus fiéis, né? As pessoas ali, os membros da sua igreja que seguem você. Você não negocia a palavra, você é homem de Deus, um servo do Senhor, e continua ministrando a verdade, ainda que as pessoas sintam-se incomodadas quando estão na prática, né, desses pecados, se sintam confrontadas, mas o nosso papel, o meu, seu e de todos os homens de Deus levantados para esse tempo, é ministrar de acordo com a palavra aquilo que deve ser ministrado, para que isso traga luz e transformação na vida de uma geração. Mas aí você pode pensar: pastor, mas eu não vou usar a minha igreja, não vou usar o púlpito, né? Não vou usar os meus cultos para ficar falando de coisas desse tipo. Ok, sem problemas, você não precisa fazer isso num culto público. Você pode ter na sua igreja uma escola que possa trabalhar o ensino dos adolescentes e dos jovens na formação, né, da ideologia política, na formação de ideologias bíblicas. E isso não serve só para proteger a nação, isso serve para proteger a vida deles, né, durante a universidade e os seus próximos passos dentro de uma sociedade. Você pode usar suas redes sociais com aquilo que você acha relevante, com aquilo que também você acha absurdo que acontece nessa nação, de forma que aqueles que te acompanham, que te seguem, vão sendo balizados. Você é uma referência, você é um luzeiro de Deus, um balizador para uma geração. Então as pessoas, de acordo com o que você fala, com aquilo que você posta, vão entendendo como você pensa e vão sendo formados sobre isso. Porque se nós, como líderes, como balizadores, como pastores, não formarmos a geração daqueles que estão próximos de nós, quem vai formar? Os professores, a universidade, a política que vai formar a cabeça deles. É o que tem acontecido até hoje na nossa nação, é o que tem acontecido, infelizmente. E eu termino essa minha fala aqui dizendo que nós estamos avançando, creiam nisso. O Brasil está avançando, mas nós estamos nesse processo de desconstrução e automaticamente em outro viés, né, de construção. Eu queria que você pensasse, por exemplo, num time de futebol. Pensa num time de futebol que perdeu tudo nos últimos 15 anos, perdeu tudo, todos os campeonatos, perdeu em todos os sentidos. Aí, de repente, se muda o técnico. Quando você muda o técnico, nós não podemos querer que um técnico novo assumindo o time e na semana, no mês seguinte, o time comece a ganhar tudo. Será necessário um trabalho de base, será necessário treinamento, será necessário mudar posições, né? Será necessário muita coisa para fazer desse time um time campeão. E sabe qual é o problema? Algumas mudanças que você faz no time, na forma de jogar, nas posições dos jogadores, mexem, né, com a torcida, com o público, né, que apoiava esse técnico e às vezes deixa de apoiar. Mexe com o presidente do clube. No caso do Brasil, né, no nosso time, a gente não tem um presidente, né? O presidente do nosso clube são 11 presidentes, né? Fux, Toffoli, Gilmar Mendes, né? São os presidentes que querem mandar no técnico e em tudo mais que existe nessa nação. Então, não é fácil o serviço de um técnico. Não que eu queira dizer que esse técnico que temos hoje só acerta, né, só faz aquilo que é correto, lógico que não, mas eu acredito que nós já avançamos muito da onde viemos e, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos avançar mais ainda. Mas é importante que você acredite que existem frustrações, decepções. Eu pergunto para você: alguma vez sua mulher, sua esposa já te frustrou, tomou uma decisão que você não esperava, que você não concordou?
Tenho certeza que sim. Seu filho já tomou uma decisão, já fez uma opção que você desaprovou, que aquilo te decepcionou? Eu creio que sim. Se isso acontece com o nosso filho, com a nossa esposa, com nossos pastores, por que não vai acontecer com o nosso presidente, né? Com o técnico do nosso time? Por que nós vamos achar que não seremos decepcionados, frustrados com algumas direções, algumas escolhas? Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem por causa das suas frustrações, decepções, você não separou, não deixou a sua esposa e não deixou de ser pai do seu filho. Então, nós estamos num momento de unidade, de lutar pela nossa nação, de lutar pela igreja, de lutar pelos nossos jovens, de lutar pelas nossas crianças, e nós não podemos ficar nesse mimimi, e é e não é. Cai para dentro, vamos juntos, vamos lutar, vamos acreditar. O Brasil pouco a pouco está desconstruindo muitas coisas para construir coisas novas. Eu e você, nós fazemos parte disso. Como igreja do Senhor Jesus, não desista, não baixe a guarda, se posicione e marque a sua geração. Que Deus te abençoe.